O tema do vídeo para abrir este ano de 2018 será a medicina antroposófica, né? Qual é a definição de medicina antroposófica? As pessoas me perguntam com frequência, né, o que é a medicina antroposófica, e eu procuro responder da forma mais simples possível, que é uma medicina integrativa. Portanto, é uma medicina que ela busca integrar todos os conhecimentos médicos mais atuais que existem com os conhecimentos próprios da antroposofia, que são tradicionalmente ligados a medicinas mais antigas, mais medicinas tradicionais, né? Então, os conhecimentos que vieram passando pelos povos ao longo da história. E outra pergunta que me fazem também é por que eu decidi ser médico antroposófico? E realmente a resposta mais sincera que eu posso dar é que eu queria aprofundar os meus conhecimentos médicos, muito além do que a medicina alopática contemporânea consegue ir. Então eu queria aprofundar nessa essência humana, e só encontrei isso, ou foi me apresentado isso, pela medicina antroposófica, que é uma medicina integrativa. Uma terceira pergunta que me fazem é: a medicina antroposófica é científica? Né? Então eu trouxe aqui esse livro, que é um livro que foi lançado em 2013 na Europa. É um livro que é uma meta-análise, né, de todos os estudos que já se fizeram sobre medicina antroposófica no mundo. Então fala sobre a efetividade, a utilidade, os custos e a segurança. Então, assim, se já tem um livro com as meta-análises, você imagina então o tanto de trabalho científico que a gente encontra por aí. Então é uma medicina científica, tá? Então isso para quebrar alguns preconceitos que colegas e também usuários, né, da medicina alopática têm contra as medicinas integrativas. Eu vou explicar um pouquinho sobre como a medicina antroposófica vê o ser humano e a doença. O médico antroposófico, durante a consulta, ele usa técnicas e ferramentas científicas, né, aprendidas durante o curso, para conseguir ampliar a visão em relação ao paciente. Eu vou falar sobre duas técnicas que a gente usa corriqueiramente, assim, que é a divisão em quatro do ser humano, que a gente chama de quadrimembração. A gente fala que tem os 4 sistemas que compõem o ser humano de uma forma harmoniosa, né? O sistema mais simples e mais fácil é o corpo físico, que é o que é estudado pela medicina alopática contemporânea, é o que a gente estuda na faculdade de medicina. A gente estuda o corpo físico, que é o nosso corpo material, ligado às substâncias materiais. Então é a nossa corporalidade, tudo que compõe a nossa matéria. A segunda organização, a gente chama de organização vital. Essa organização vital ela é um pouco mais sutil do que a organização física, mas ela é muito perceptível, né? Eu estava mesmo ouvindo no rádio que uma pesquisa que as pessoas estão fazendo sobre no momento da morte você já tem liberação de substâncias, de gases no corpo físico. Então, no momento da morte, as reações químicas do corpo físico elas são invertidas e algo começa a sair. Por que quando a gente está vivo, essas substâncias não saem do corpo? Por causa da organização vital ou organização etérica, que a gente chama, né? Essa organização vital ela tem algumas tarefas no organismo, né? E como, por exemplo, a memória, tanto a memória celular no DNA, quanto a nossa memória mesmo, né? Por isso, quando a gente está muito cansado, a nossa memória ela falha, porque essa organização vital ela está, né, precisando se recompor. Essa organização vital ela é o que a gente compartilha com as plantas, né? Seria uma planta que existe dentro de nós. O órgão que a gente tem como representante dessa organização vital é o fígado, né? O fígado, você corta ele consegue se regenerar. Por quê? Porque ele tem toda essa concentração dessa organização vital nele. E a gente tem o terceiro nível dessa organização, que é a organização astral, ou corpo anímico, ou organização anímica, que tem a ver com os nossos sentimentos, né? Então ele é um pouco mais sutil, e aí ela engloba toda aquela psique freudiana, está envolvida nessa organização anímica, nesses sentimentos, o corpo astral, organização astral, ele tem a ver com essas dualidades dos sentimentos, amar, odiar, né? A gente fala de simpatias e antipatias. E a quarta organização, ela é a organização que a gente chama de organização do eu, ou organização individual. É aquilo que individualiza tudo isso.
Individualiza o corpo físico, individualiza a organização vital, individualiza a organização anímica e ele faz com que o nosso corpo seja único, por isso o ser humano tem tanta dificuldade, por exemplo, de fazer doações de órgãos, né? Tem que ser uma coisa muito individualizada, você tem que ali ver o que é bem compatível, e mesmo assim não é 100% compatível, porque cada ser humano é único. A outra forma de ver o ser humano, né, pela medicina antroposófica, uma outra ferramenta que a gente usa é a trimembração, que é a divisão em 3. Né? Então a gente tem o polo cefálico ou neurosensorial, a gente tem o polo do meio, que é o polo rítmico, onde está o nosso coração e nosso pulmão, e a gente tem o polo metabólico, que é o nosso abdômen, e também os nossos membros, né, as pernas, os músculos. As características dessa trimembração são bem fáceis de serem percebidas. Né? A cabeça ela é completamente fechada e você tem os órgãos bem simétricos. Já no polo oposto, que é o polo metabólico, você tem a barriga já é aberta, né? Os ossos ficam, a coluna lá no meio e a barriga, os órgãos ficam de forma assimétrica e eles ficam bem soltos mesmo, né? Ao contrário da cabeça, que tudo é bem limitado de movimento, de espaço. Então você tem duas polaridades aí no corpo. E essas polaridades elas também se refletem na questão anímica, na questão da alma, na questão emocional. Né? Então tem pessoas que são mais cabeça, tem pessoas que são mais metabólicas. O ideal seria a gente conseguir harmonizar, né? Tanto a parte neurosensorial quanto a parte metabólica pela parte rítmica. Normalmente as doenças elas acontecem quando há um desequilíbrio dessa trimembração e também há um desequilíbrio da quadrimembração. Você pode ter uma doença que está envolvida com o corpo físico somente, com o corpo vital, com a organização anímica, ou então uma doença que tem a ver com a organização do eu, com aquilo que individualiza, como por exemplo as doenças autoimunes. Tá? Então, eu espero ter esclarecido um pouco sobre como funciona a medicina antroposófica. Quem quiser saber mais sobre medicina antroposófica, pode buscar na nossa página, a gente vai ter vídeos semanais falando sobre algumas doenças, alguns temas. Tá? Então siga a nossa página no Facebook e também pode entrar aqui no canal, no YouTube e também na nossa página para deixar um recado, algum tema que te interesse, alguma pergunta que queira fazer. Tá bom? Muito obrigado e não deixe de curtir aqui na página.